Som. Aí. Bom dia. Bem-vindo. Você também que está pela primeira vez aqui com a gente. Muito bom de poder estar junto aqui, na presença do Senhor. Aprendermos a caminhar com Ele, o que Ele tem para a nossa vida. Estamos numa série dentro do Salmo 42, tratando sobre depressão como um roteiro, tanto para auxiliar nós mesmos quanto outras pessoas. Falando com Deus, querendo avançar mais no texto, indo para o versículo 6, mas mostrou, pensando na situação que a gente vive, nas nossas vidas, na nossa sociedade, achei importante gastar um pouco mais de tempo pensando em algumas coisas importantes da perspectiva secular, que vão nos ajudar a lidar com esse assunto também de maneira mais pronta, como Deus quer. Salmo 42, de 1 a 5, a gente está até aqui por enquanto. Diz: Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. A gente já viu alguns motivos, baseados nos versículos aí de 1 a 5, e os tratamentos que a própria palavra apresenta. E na semana passada, nós começamos a dar uma atenção especial ali para alguns fundamentos humanistas sobre a depressão comparados ao fundamento bíblico. E, continuando falando sobre isso, pensando nesse versículo 5 que a gente acabou de ler, essa pergunta, né? Por quê? Na verdade, é disso que se trata. Assim, essa pergunta é o que tem tentado ser respondida, seja por a ciência, seja pela tratamentos, alternativas, seja assim, de uma corrente, desde um misticismo até aquilo que é considerado a ciência mais avançada, e também a palavra de Deus, tentado lidar com o sofrimento humano, responder essa pergunta: por que estamos abatidos? Por que o ser humano enfrenta essa situação na sua vida? E ao tentar responder isso aí, a gente vai encontrar um monte de teoria, aprofundar um pouquinho mais nisso hoje, muito importante a gente lembrar disso, ou aprender, porque percebendo ou não, é assim que muitas vezes os próprios cristãos se submetem a certos tratamentos, e a gente vai encontrar sempre pessoas que estão mais ou menos afetadas por esses tratamentos, que vão trazer mais malefício do que benefício. Ok?
Coisa que a gente tem que entender, a mensagem de hoje tem a ver com isso, é que a depressão, como qualquer outro conceito no campo dos transtornos emocionais, foi construída como se fosse uma doença, mesmo sem possuir as características típicas das doenças. Isso é tão comum que a gente não pensa nas implicações, seja para a nossa vida ou da vida das pessoas que a gente encontra sofrendo. E o sofrimento é verdadeiro. O sofrimento é real. E nisso nós concordamos com qualquer pessoa que se aplica a tentar ajudar qualquer pessoa também. Então, ninguém está questionando a realidade do sofrimento, né? O próprio Salmo, por que estás abatida, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de você mesma? Muitas das informações, vamos falar aqui também, estão extraídas daquele livro que eu citei semana passada, do Dr. Daniel Berger. Então, a depressão ela foi construída como se fosse uma doença. Só que as doenças possuem pelo menos duas características muito importantes. Primeiro, está aí, apresenta uma condição biológica alterada e mensurável, mesmo que as causas sejam desconhecidas. Ou seja, numa doença verdadeira, a pessoa perde a sua saúde, dá para medir, e sempre dá para medir, baseado na condição biológica que é alterada toda vez numa doença. Ok? E outra coisa, que a gente quer concentrar mais nisso aqui, é que qualquer doença apresenta os chamados marcadores biológicos, que funcionam como ferramenta de diagnóstico. Por exemplo, num câncer, todo câncer vai apresentar células cancerígenas, que são identificáveis e distintas das células saudáveis. Todo câncer vai ter isso. Doenças também apresentam sintomas, certo? Mas a natureza da doença não depende da lista de sintomas. Então, as células cancerígenas estão numa pessoa que tem câncer. Mesmo que ela não sinta isso, as células estão lá, cancerígenas. E mesmo que não tenha sido percebida por qualquer exame, elas estão lá dentro do corpo. É só uma questão de fazer o exame certo para detectar. A depressão não é assim. E qualquer transtorno, dito transtorno emocional, também não é assim. A depressão não tem causa física conhecida e nem possui marcador biológico que indique o que é típico de uma doença. O cérebro não apresenta tumores, seja benignos ou malignos, nem exame de eletroencefalograma, tomografia, ressonância, o que for, indicam a presença de depressão. Ela é categorizada, depressão, como uma síndrome, mas tratada como doença. Síndromes são conjuntos de sintomas que se correlacionam o suficiente para serem combinados em uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que é o construto social, em uma doença teorizada. Então, a teoria em psiquiatria ou psicologia anormal é que o construto de uma síndrome facilita a tentativa de explicar lutas e deficiências comuns. Mas a síndrome não é o problema, e sim o sintoma. Vamos entender isso aqui. Lembra, a gente falou um pouquinho na outra semana. Aquilo que é considerado anormal é baseado em alguns pressupostos, que a gente já viu semana passada, ok? E baseado nisso, não em objetividade nenhuma, ok? Se determina, então, que a pessoa está com esta doença. Construto social, um conceito muito importante para a gente entender, tá bom? Tentei resumir aqui de modo simples.
é um conjunto de conceitos teóricos que são elaborados a partir da observação de certas situações ou sintomas. E por serem elaborados a partir da observação, e toda observação é feita a partir de pressupostos e interpretações da pessoa que observa. E quem é a pessoa que observa? Ela é uma pessoa falha, e essa observação, e ela mesma está em constante questionamento das próprias teorias. Então, estes construtos são estabelecidos de forma arbitrária, não científica. Você não pode provar, e muito menos provar toda vez que sua observação dá no mesmo resultado. Isso é falso, não consegue fazer isso, não existe. Porque não é algo biológico, não é algo que tem uma correspondência sempre no corpo de uma pessoa, diferente de uma doença, ok? Construto, então, nada mais é do que um rótulo que é socialmente aceito. É algo que você observa certas características, certos sintomas, ok? E aquilo é combinado, que, bom, se eu estou observando certas coisas, eu preciso dar um nome para isso, eu preciso rotular. Não a partir de evidência científica, mas a partir da observação e de uma combinação, que se a gente juntar esse sintoma com aquele sintoma, então temos este rótulo que se chama depressão. Então pensa num médico, um pesquisador, observa uma pessoa que está com uma tristeza profunda. E porque acredita que essa condição é anormal, ou seja, é um pressuposto, o ser humano não é normal passando por tristeza profunda. Lembra, a gente falou semana passada, é uma verdade que eles acreditam, ok? Não é comprovado isso, mas é uma verdade, a pessoa acredita nisso. Então, é anormal passar por uma tristeza profunda. Então, se ela está passando por essa tristeza profunda, e semana passada a gente falou que tem alguns critérios para estabelecer isso aí, todos subjetivos, lembram? Então, você rotula a pessoa como sofrendo de depressão, ao invés de ela reconhecer que está com um sintoma, ou seja, ela está sofrendo de verdade, por algo mais profundo do que os próprios sintomas. Tem uma causa, que não são os sintomas, mas é suficiente para esse grupo, assim, ó, tá tendo esse sintoma, então você tem isso, você é isso aqui. Então, o estabelecimento desses rótulos, a gente entende também que é algo muito poderoso, porque convence indivíduos e sociedades inteiras de que certos sintomas e comportamentos se devem a condições pré-determinadas do indivíduo, ou a condição genética, ou condição biológica, ou a química do cérebro que está em desequilíbrio, que a gente não vai entrar nisso hoje, mas tem livro que fala sobre isso, mostrando como é falacioso esse negócio de desequilíbrio de química do cérebro, que é o que está na moda. E uma vez aceito, né, esses critérios aí, a pessoa passa a acreditar e aceitar que sua condição é determinante para a sua vida. É o que está acontecendo, por exemplo, pessoal, na questão da ideologia de gênero. É a mesma tentativa de construir uma teoria. Então, a ideologia de gênero, ela é uma ideologia, certo? Um monte de ideias, um monte de pressupostos, que leva a pessoa a certos tratamentos, né? Tratamentos hormonais, então as pessoas chegam lá, eu me sinto de tal jeito, eu penso tal coisa, aquilo lógico que vai encaixar dentro da ideologia, ela é preparada para absorver qualquer tipo de crise ou inquietação na vida das pessoas. Então, uma vez que a pessoa chega lá, ela vai ser encaixada dentro daquela teoria, da ideologia, e aí, quando ela se enxerga como sendo alguma coisa que está naquela teoria, ela vai se submeter com mais facilidade, lógico, com total facilidade a certos tratamentos hormonais, para então, finalmente,
fazer uma cirurgia de mudança de sexo. E tudo começou, por quê? Porque numa crise que em nada foi considerado, por que ela chegou nesse ponto, o que aconteceu na vida dela, por que ela está pensando o que ela está pensando, será que essa é a única solução? Enfim, não há questionamento dessas coisas, simplesmente você pega o sofrimento verdadeiro de alguém, e você coloca dentro de uma teoria, porque você tem o interesse de rotular, e a hora que você rotular, e essa pessoa aceitar que aquilo é verdade, pronto. Agora, qualquer coisa que você fizer com a vida dela, na mente dela, vai ser como o tratamento que ela precisava, porque ela é doente, ou porque ela precisa mudar disso para aquilo. Percebe? É o mesmo raciocínio. Agora, interessante que dentre os próprios médicos seculares, há um questionamento honesto. Eu peguei só 2 exemplos, tem um monte de exemplos, um monte de citações, de artigos, né, de questionamentos honestos quanto ao próprio construto, quanto ao próprio rótulo, que eles ajudaram a criar e estabelecer na sociedade. Só peguei 2 por causa do tempo. Então, o Dr. Allen Francis, que muitos consideravam como o psiquiatra mais poderoso e influente nos Estados Unidos, na virada do século, e ele presidia a cátedra ali do grupo do trabalho do DSM-4. Foi um dos caras mais influentes na virada do século. Então, ele insiste em seu livro, ele escreveu um livro, de que o DSM-4 não é um catálogo de doenças, e tristezas não é igual a doença. Ele falou isso. Não foi um cristão que falou, ele está questionando a própria coisa que ajudou a estabelecer. Olha o que ele diz. Vimos o DSM-4 como um guia, não uma Bíblia, uma coleção de construtos temporariamente úteis, não um catálogo de doenças reais. A tristeza não deve ser sinônimo de doença. Ele está falando isso. Não há diagnóstico para cada desapontamento ou uma pílula para cada problema. As dificuldades da vida, divórcio, doença, perda de emprego, problemas financeiros, conflitos interpessoais, não podem ser legisladas. E nossas reações naturais a elas, tristeza, insatisfação e desânimo, não devem ser medicalizadas como desordem mental ou tratadas como uma pílula. Ele ajudou a formar esse conceito. Agora, graças a Deus, está sendo honesto em falar, ó, não é bem assim. Num outro artigo, na Universidade de Amsterdã, o grupo de psiquiatras ali, eles explicaram o seguinte: a depressão é frequentemente vista como um distúrbio médico comum, como sarampo. Alguém tem ou não? Como resultado, o diagnóstico geralmente é seguido pela atribuição de opções de tratamento específicas. Mas, ao contrário dos distúrbios físicos, em que exames de sangue ou outros testes objetivos permitem um diagnóstico confiável, não existem medidas para determinar se alguém está deprimido. Em vez disso, pesquisadores e médicos inquirem os pacientes sobre sintomas que são indicativos de depressão, como tristeza, ideação suicida e problemas de sono. Se uma pessoa tem muitos sintomas de depressão, ela é considerada deprimida. Então, a Associação Americana de Psiquiatria popularizou a ideia de que uma tristeza persistente e um espírito esmagado são anormais. E desenvolveu o sistema subjetivo, baseado em critérios e interpretações de profissionais que discordam entre si, mas que tem o objetivo de definir quem apresenta uma tristeza normal de quem está apresentando uma tristeza considerada anormal. E quem for considerado como tendo uma tristeza normal, deve então ser considerado doente. E assim temos pesquisas e medicamentos que prometem tratar aqueles que estão sofrendo como doentes mentais.
Percebe onde quer chegar? O que está por trás disso? Será que a indústria farmacêutica toda, né? O primeiro medicamento, eu lembro de uma palestra da BCB há muitos anos atrás, aquele primeiro medicamento lançado com uma grande propaganda nos Estados Unidos, agora eu lembrei, eu esqueci o nome dele, né? É o, como é que era? Prozac, obrigado. A propaganda na época falava assim, para você tratar, se você está sentindo, né, algo, um problema, uma tristeza profunda, ele vai te ajudar. E se você não está sentindo, vai te ajudar também. É sério. Porque o pessoal sabe. Como é que você vai determinar? Bom, né, esse nível você toma. Ah, mas eu também estou sentindo um pouco aqui. Ah, toma também. Dr. Ed Welch, esse é um cristão, que tem dedicado boa parte dos seus estudos para estudar essa questão do cérebro, que não é a mesma coisa que a mente, toma cuidado com isso, né? Cérebro é um órgão físico, que o homem vai lá, faz exames e tal, e aquilo não traz e nunca vai trazer respostas para a sua mente, que tem a ver com algo que só Deus acessa, e que a Bíblia apresenta como é onde a nossa mente, o nosso coração, dali que surge a nossa vida. Que ele escreve, o melhor tratamento médico conhecido são as drogas antidepressivas. Esse grupo inclui drogas bem conhecidas como fluoxetina, paroxetina, sertralina e o escitalopram. Não há evidência que essas drogas tratem uma deficiência química que causa depressão nas pessoas, mas há evidências que essas drogas podem mudar alguns sintomas depressivos em algumas pessoas. Percebe? Agora, na nossa sociedade, o que as pessoas querem? Querem realmente ver a causa e tratar algo? Ou querem se sentir melhor? Então tá bom. Por isso que toma remédio. Porque ao invés de ir e ver o que será que aconteceu, o que está acontecendo comigo? Porque, como o salmista, por que estás abatido, a minha alma? Eu quero saber, eu quero perguntar para Deus, eu quero ver o que está acontecendo na minha vida, o que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Não interessa tanto isso, interessa assim, eu quero me sentir bem. Então, se eu quero me sentir bem, esse tipo de coisa serve. E serve, que não vai entrar aqui hoje, mas só para mencionar, serve para produzir mais malefício do que benefício, inclusive. Porque ao longo do tempo, você não vai conseguir mais perceber se a tristeza, se um monte de outros sintomas estão acontecendo porque você não tratou alguma coisa que devia, ou se é o próprio efeito colateral do medicamento que você colocou para dentro. Deus apresenta provas incontestáveis de que nossa existência e de que a qualidade dessa existência nesse mundo são dependentes da existência de Deus e da qualidade do relacionamento que a gente tem com Ele. Romanos 1, texto bem conhecido, né? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então a batalha não é assim, o que vamos fazer para ajudar as pessoas? Não é dali que parte a batalha.
A batalha é: quem disse que o homem pode afirmar certas coisas que estão como bem sedimentadas na sociedade? De onde que ele está tirando essas ideias? A batalha é no mundo das ideias. A batalha é filosófica, ela é ideológica. A batalha é assim, ó, peraí, se Deus falou que o homem é de tal jeito, e se Deus falou que a condição dele nesse mundo se encontra dessa forma, quem é o próprio ser humano para afirmar que não é assim? Que autoridade que ele tem, objetiva, para acreditar, que fundamento que ele tem para acreditar que, não, vamos tirar Deus e nós vamos agora criar a nossa teoria aqui, e ela é verdadeira porque nós falamos que é verdadeira. Onde que está tirando isso? A batalha é ali. Entendeu? Se a pessoa vai ser tratada com isso, aquilo depois, é outra ponta. Se não houver o questionamento dessas teorias, desses rótulos, que não tem fundamento objetivo, pode fazer o que você quiser depois, não adianta nada. Né? O cristianismo, na história do cristianismo, a gente observa que ele perdeu terreno para essas teorias, porque ele se permitiu, em vez do cristianismo, uma certa época, ali no século 17 e 18, se manter firme em afirmar o que Deus afirma sobre o ser humano, ele permitiu que um monte de teorias, dentro dos seminários teológicos, inclusive, né, ele absorveu absorveu da sociedade que estava acontecendo no movimento social, de questionar um monte de coisa, sem ter como questionar a verdade, e o cristianismo absorveu, trouxe para dentro da igreja, essas coisas como se elas fossem comprovadas. E graças a Deus houve, depois de um tempo, também uma recuperação, através de certos movimentos, principalmente de movimentos de aconselhamento bíblico, que resgatam, ok? A autoridade de Deus e do que Ele afirma sobre o ser humano, para aí, então, oferecer o que funciona para o ser humano no seu relacionamento com Deus e, de fato, trazer não só alívio do sofrimento, mas o alvo de vida de Deus para o ser humano, que é fazer com que cada um seja o que Cristo é, no seu caráter, na sua moral, na maneira como lida com as coisas na sua vida. Então, nesse trecho, algumas coisas, Deus revela a sua ira sobre a humanidade, que rejeita as provas inegáveis que Deus apresenta sobre si mesmo e seu relacionamento conosco. Isso é um fato. O ser humano está sofrendo por causa disso. Deus quer se relacionar. Não, mas eu não quero. Deus não existe, eu não quero me relacionar. Você vai sofrer. A tristeza que nós enfrentamos todo dia é por causa disso. Mesmo cristãos deprimem, cristãos sofrem, tristeza. Agora, você vai lá no seu relacionamento com Deus e vai ver o que está acontecendo. Ok? Ver como é que você está lidando, inclusive com... Você pode ter até uma doença verdadeira. Como é que você está lidando com ela, vai fazer você sofrer agora emocionalmente, mais ou menos. E não significa que você tem uma doença na depressão. Significa que você não está lidando, às vezes, com uma situação de outra coisa verdadeira. Deus se apresenta à consciência humana por meio do ser humano possuir uma consciência capaz de conhecer a Deus, mas também capaz de tentar eliminá-lo de si mesmo, né? Deus deu essa liberdade, assim, ó, eu me apresento como Deus, eu sou assim, Ele nos deu uma consciência, e o ser humano usa de maneira errada, ao invés de falar, Deus, o Senhor me criou para que a minha consciência, a minha inteligência, a minha capacidade o reconheça e viva com o Senhor, mas o homem fala assim, mas eu não quero isso aqui. Detém a verdade pela justiça. Assim, eu pego a verdade que Deus me deu e eu escondo, boto para trás, porque eu tenho um outro interesse, né? Eu quero estabelecer a minha verdade.
trecho também fala que Deus se apresenta como Deus e Criador, por meio da criação, evidenciar seu caráter divino. Graças a Deus está sendo mais discutido aqui no Brasil. Por muito tempo, a gente só aprendia uma vertente, que é a vertente materialista, evolucionista e tal, está, pela graça de Deus, sendo despertado, até no mundo secular, né? Cientistas cristãos estão tendo mais espaço para mostrar assim, ó, já pensaram nisso, já pensaram naquilo, olha essa evidência, coisa científica, não é coisa religiosa, tida como religiosa. Até um tempo era considerada assim. Mas perceberam assim, opa, estão apresentando certas coisas, na verdade o que Romanos 1 fala, né? E a ciência vai descobrindo que assim, olha, as coisas encaixam, hein? Interessante. O cristão já sabia disso desde que a Bíblia foi escrita. E Deus afirma que pelo fato do ser humano se negar a reconhecer, a agradecer e glorificar a Deus em sua existência nesse mundo, a consequência é viver numa compreensão falsa da realidade e viver de forma insensata. É o resultado disso, é o fruto. Rejeitou a fonte, você vai beber em outro lugar. E em si mesmo, ou em outro pecador, é água suja. E vai causar mal. Então, em seu rebelde afastamento de Deus perante a realidade desesperadora que esse afastamento causou, o ser humano estabelece certas crenças sobre a natureza humana e sobre sua experiência de tristeza, sua experiência de angústia, depressão nesse mundo. São essas crenças fundamentais que tentam estabelecer respostas que se afastam cada vez mais da solução que poderia ter em Deus. Uma dessas crenças é a crença humana sobre si mesmo, né? Que o Romanos está falando, de que somos meros animais evoluídos. Isso é um fundamento, ok? Dessas teorias, pessoal. Tá bom? Eu não tenho tempo para entrar aqui, mas assim, no próprio livro do Dr. Berger, ele mostra que até mesmo antes do fundamento evolucionista, coisa engraçada, né? A gente viveu lá entre os índios Yanomami, lá se pratica o xamanismo, né? Que é aquela tentativa mística baseado em certas coisas que acontecem, às vezes inexplicáveis, estabelecer um certo tratamento. Ele comprova no seu livro que parte do fundamento das ciências mais avançadas estão fundamentadas no xamanismo. Já ouviu isso em algum lugar? Não, e não vai ouvir. Não vai aparecer na televisão. Mas a crença humana é sobre si mesmo, né? Somos meros animais evoluídos. Então ela tenta estabelecer que nossas escolhas não são morais universais, não são nem escolhas morais. Tudo bem, não tem Deus, tem que prestar conta para ninguém, tanto faz a vida que eu vivo, e nem são universais, né? Que Deus falou que são, que todo mundo é pecador, e todo mundo apresenta uma natureza caída, portanto, não nos afetam, né? E não há ligação entre a nossa condição, caídos no pecado, e o nosso relacionamento com Deus, porque Deus também já foi tirado da história por essas pessoas, né? Então não há ligação, não tem que explicar por aqui, porque a visão humana sobre si mesma é essa que a ciência falou para você. Que como a gente está vendo, de ciência não tem nada, porque não tem objetividade alguma. A crença humana também sobre em si mesmo, né? Do ser humano em si mesmo, que é o engraçado, do outro lado da moeda. Ao mesmo tempo que ele se vê como um animal evoluído, que tá bom, é só algo biológico, então taca remédio para dentro. Aí ele, né, numa certa esquizofrenia, né, ele crê em si mesmo. Então, eu não sou mais que um mero animal, mas ao mesmo tempo, por Deus não existir, o ser humano se vê como único responsável por sua vida e seu destino. Né? Ele fica ali, né? Entre o animal e sendo Deus, para si mesmo. Ele fica ali, entre essas duas coisas. Ele se vê como onipotente,
e tem em si mesmo a capacidade de dar respostas daquilo que ele precisa. Ele sabe o que ele precisa, ele pode dar as respostas, porque ele é o Deus de si mesmo. Então ele fica ali, né? Ping-pong. E a crença humana sobre o que está acontecendo conosco também. Né? De que, já falei um pouquinho outra vez, de que é normal sermos felizes. E a tristeza é uma anormalidade. É uma crença que tenta estabelecer nossa condição de tristeza e depressão como doença, para propor que certos tratamentos e medicamentos humanos nos trarão de volta a normalidade necessária para vivermos nesse mundo. A Bíblia apresenta o fato de que todas as pessoas lutam com angústia, com tristeza da vida, com culpa, com desesperança, com provações. E essas situações demonstram a realidade da nossa fragilidade, da nossa depravação. É aquela frasezinha que também já ouvi ali na BCB, frase muito simples que explica muita coisa. Fala assim, ó: pecadores sofrem, sofredores pecam. E é assim que o ser humano vive. Por isso que ele tem que ter uma interferência de Deus nessa situação. Porque deixando em si mesmo é um ciclo sem fim. Eu sofro porque eu sou pecador, ao mesmo tempo no meu sofrimento eu acabo pecando para tentar, e sofro mais ainda, ou seja, não tem fim. Deus que interfere nisso. Deus que interfere nisso. Afastados de Deus, e começou lá em Gênesis, e da solução desse afastamento por meio da redenção que é em Jesus, que aí mostra desde Gênesis, Apocalipse, a redenção, né? A condição espiritual de cada ser humano é de profunda depressão. E por isso, ele prova isso. Como é que ele prova? Ele vive buscando felicidade, por meio de satisfazer os seus desejos, de remediar a sua culpa. Não, elimina a culpa da sociedade, elimina a culpa do indivíduo, né? E tentar encontrar paz em suas perdas. Ele tá afirmando que sim, o que Deus fala a nosso respeito é verdade. Nós todos estamos em profunda tristeza, a menos que Deus intervenha na nossa vida e comece a mudar a nossa vida. O problema é que essas tentativas são feitas a partir da nossa interpretação pessoal ou social, né? Que fica mais difícil até de perceber, que se baseia em nossa natureza pecaminosa enganosa. Natureza enganosa. E é por isso que nós achamos soluções em nós mesmos, no que podemos fazer ou no mundo em que vivemos, porque a nossa natureza é enganosa. Solução está em você, solução está no que outra pessoa falou para você também. E a nossa natureza pecaminosa também é enganadora. Por isso que a gente continua insistindo nessas tentativas inúteis de encontrar solução sem recorrer a Deus. Deus vira o último recurso quando a pessoa, às vezes, está sofrendo de coisas que vão ser irreversíveis, porque ela tentou fazer um monte de coisa que destruiu a vida dela. E Deus ficou o último, e não o primeiro. Que é esse texto aí, né? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Percebe o paralelo com Romanos 1? Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Isso aqui descreve, às vezes, essas mesmas expressões em outro trecho do Antigo Testamento, descrevem pessoas sofrendo. Depressão aqui, ó, é isso aqui. Enganoso é o coração, mas a gente acredita nele, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Ele se engana e vai enganando todo mundo. Quem o conhecerá? Como é que você pode lidar com isso? Com a natureza que você tem e eu tenho? Graças a Deus, Ele apresenta a solução de reaprendermos a pensar biblicamente. Lembra, a luta está aqui. A reconsiderar nossa vida, nosso sofrimento e as soluções a partir da perspectiva da sua palavra infalível.
porque ela vem de um Deus infalível. O que ele falou é o seu caráter, acabou, é a verdade, fim. E perante essa palavra, cada ser humano é exposto. Para quê? Para se afundar? Não, para poder se arrepender. Porque sem examinar a realidade do nosso coração, sem ver o que de fato eu sou, diante daquele que tem a solução, que tem o diagnóstico e o tratamento certo, não tem como mudar, não, vai continuar sofrendo. Aí o texto de Jeremias continua, né? Eu, o Senhor, pergunta, quem conhecerá? Quem que vai conhecer o coração do homem? Quem que vai entrar na sua mente? Quem que pode expor o que está acontecendo com a sua vida? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Você está acontecendo isso com a sua vida, porque você decidiu viver assim, contrário ao que eu falei para você fazer. Você tem uma natureza pecaminosa, porque você decidiu seguir o seu coração e não se render ainda ao meu Filho Jesus Cristo, que deu a vida para salvar você. E ele fala no versículo 7, bendito o homem, olha como reverte a situação, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o alívio, é sentir-se bem. Não, cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, coloca esse ano de sequidão como qualquer coisa para enfrentar nessa vida, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Percebe o paralelo com o Salmo 1 também? Porque é onde a raiz está plantada, irmãos. Se está plantada no homem, arbusto solitário no deserto, nem quando está tudo bem, a pessoa vai ficar bem. Não tem como. Agora, se fincar a raiz no Senhor, aí muda. A árvore vai passar por tempestade, por calor intenso, um monte de coisa, mas a raiz está no lugar certo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, mais cortante do que qualquer bisturi, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta, ela é capaz, ela tem poder, e só ela tem, para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Que bom que não acaba aí, né? Olha o que ele diz em seguida. Temos, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Ele venceu o que nos matou. Ele ressuscitou, ele está assunto ao céu, provando, quem vier a mim, também aprenderá a lidar com a sua vida e vencer também. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado ou provado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
E cuidado, porque quando a gente lê, você está acostumado a ler trechos como esse, que a gente acha assim, a fim de receber misericórdia, é assim, pegar minha Bíblia, né, fazer meu devocional somente, no culto e tal, e ver o que Deus faz comigo. Não. O sumo sacerdote Jesus tem que fazer com que você tenha a sua situação resolvida diante de Deus. Fazer o trabalho completo que o sumo sacerdote, ele fazia. Você tem que entrar de um jeito no tratamento bíblico e sair transformado. E é isso que Deus propõe para a pessoa que quer. Não é um conselho, decora esse versículo e vai para casa. Isso aí é confissão de reza 3 Pai Nosso, 2 Ave Maria. Não adianta nada isso aí. O sumo sacerdote quer tomar a nossa vida, quer mexer em coisas que a palavra mostrar profundamente em nós, que precisa de mudança. Receber misericórdia é esse poder, né? A gente pode fazer essas mudanças no poder de Deus, para a glória de Deus. Em qualquer ocasião ele fala. Então é um tratamento, é um processo que para os cristãos a Bíblia chama de santificação progressiva, né? É a vida cristã normal, o crescimento, o abandono do que está errado, aprender a lidar com as coisas. E custa e demora, porque nós enrolamos bastante a nossa vida, ou não? Parar por aqui, né, gente? Senhor Deus, agradecemos, porque o Senhor na sua palavra, o Senhor decidiu nos dar a sua palavra, não como um artefato religioso, não como uma muleta, não como secularistas querem convencer a si mesmos e a sociedade de que ela é uma parte importante dentro de um tratamento profissional. É falso esse conceito. Tua palavra é o diagnóstico verdadeiro de quem nós somos. E ela apresenta a verdade do que nós devemos fazer, o tratamento que vai profundamente à nossa vida, que vai nos tornar o que de fato o Senhor planejou para cada ser humano se tornar, que não é o que ele pensa, que não é o que ele quer, é o que o Senhor falou que deve ser. E o Senhor ainda na tua misericórdia, mesmo como pecadores que nós somos, e mesmo enrolando a nossa vida como nós enrolamos, o Senhor nos trata mesmo, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos dá alívio, mas à medida que nós aprendemos como discípulos, que olhamos e seguimos o grande sumo sacerdote, Senhor Jesus Cristo. E para isso nós temos que escolher o que nossa mente vai seguir. Se é o entendimento dos pecadores, que estão batendo a cabeça entre si, ou se é o entendimento de um Deus perfeito que nunca falhou e nunca falhará. Te agradecemos pelo teu amor por nós e tua paciência, em nome de Jesus. Amém. Intervalo